Quais as principais dificuldades do seu filho? Bom, então o Heitor, ele tem, além da questão da fala, né? Isso, com as terapias, graças a Deus, agora ele dá função para os brinquedos. Dificilmente ele brinca sem dar função agora. Mas Ou seja, dá função, pega um carrinho e brinca de carrinho. Isso, pega um quebra-cabeça e vai de fato montar um quebra-cabeça. Ótimo. Não vai ficar jogando as peças, enfileirando, sabe? Assim, então, enfileirar, ele ainda enfileira um pouco, mas diminuiu bastante. Né? Então, ele tá sabendo brincar, tá sabendo dar função para os brinquedos, brincar da forma correta, tá apontando, então isso é legal. Mas a fala, é aquilo que eu disse para vocês no início, regrediu, né? Então é uma coisa que a gente está intensificando com fome. O que é normal no autismo, você sabe disso. Sim, é característico. Essa regressão. E o Heitor tem questões sensoriais. O que é o sensorial? Eu vou dar o exemplo aqui. Corte de cabelo. Sabe quem é a cabeleireira do Heitor? Você. Eu. Não, tem até muito vídeo. Não sou especialista. No Instagram e coisa de. É uma novela. Você levar autista para cortar o cabelo, tem até uns videozinhos legais de uns cabeleireiros que fazem um negocinho. Põe um desenho, uma cadeirinha bacana. Você põe no colo e faz mágica. Sim. E assim, eu até cheguei a levar por 2 ou 3 vezes, e na última vez o cabeleireiro se cortou. E ele não era especialista, porque hoje tem. É difícil encontrar, acho que mais em São Paulo, né? Pessoas que cortam o cabelo de autista. Impressionante. Porque é um trabalho super bacana. Super, tem que ser craque, hein? E tem que ser craque. Então eu falei, quer saber? É você que corta? Eu vou cortar o cabelo do Heitor. E aí eu vou sempre no banho, com a estratégia de trazer bastante brinquedo, cantando, distraindo ele, eu corto. Às vezes fica uns pedacinhos que precisa tirar no outro dia, mas hoje quem corta o cabelo do Heitor sou eu. Então ele tem essa questão sensorial. Ele tem também para cortar as unhas. Quando ele era mais bebezinho, ele deixava cortar numa boa. Sim, é desesperador. Agora eu preciso que ele durma para que eu possa cortar. Isso. Né? Então tem... muita gente fala de alguns autistas que têm dificuldade com comida. Eu sei que o Estevinho tem, né? O Heitor, ele adora arroz e feijão. Arroz, feijão, carne, peixe. Ele come. Vendo como cada um é diferente? Mas sabe o que ele não gosta? Doce. Detesta chocolate, refrigerante. Não tá fazendo falta, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Mas as principais questões dele são, de fato, a fala e essas questões sensoriais e a socialização com pessoas desconhecidas. Se ele te conhecer, tá te vendo um mês seguido, ele vai interagir com você, mas se ele estiver te vendo hoje, te conhecendo hoje, ele vai ter o tempinho dele para estabelecer uma conexão com você. Porque não são falsos, mais uma vez, né? Pois é. Você já falou das crises aqui, que como são desencadeadas as crises. Tirou da rotina. Crise. Não tem jeito. E não precisa ser grande coisa, né? Uma rotina pequena, uma coisinha, ele senta num lugar, você troca de lugar, já pode dar uma crise. Você disse lá de coleguinhas novos, pode dar uma crise. Hoje o Heitor vai na escola no período da manhã. Então ele adora tirar cochilos da tarde. Então se um dia eu levá-lo para terapia sem tirar cochilo, ele não vai ficar bem na terapia. Ele precisa daquela rotina de ir para a escola, chegar, almoçar, toma o leite dele que ele gosta e dormir. Ele precisa tirar o cochilinho dele da tarde. Se um dia ele não tirar, ele vai ficar extremamente irritado. E é o suficiente para dar uma crise. E como você lida com as crises? Na hora que chega, é difícil, né? Crise é algo assim que desgastante pra gente que vê. Você sabe, Estevão, que mesmo tendo essa formação aí em psicologia, eu sou mãe antes de qualquer coisa, né? Então, assim, pra mim no começo era bem difícil. No começo eu chorava junto. Eu não sabia o que fazer. Tinha horas. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Muito sofrido. Então, hoje, assim, o que eu procuro fazer? Acho que a pior coisa para os pais é a crise do autismo. Quando tem crise, eles choram desesperadamente. E não é um choro que adianta você argumentar. Veja bem, você está chorando, mas não precisa. Ele não ouve, né? Ele não entende o que é. O cérebro vira uma chavinha. Sim. E enquanto não desvirar, demora mesmo. Quanto a crise dele? Eu conheço casos de gente que tem 30 crises num único dia. Nossa, não. Casos graves. Tem gente que tem crise, que demora 6 horas para passar. O do Estevinho demora 30 segundos, 20. Depois parece que não tem mais nada. É outra criança, né? É outra criança. Parece que não aconteceu nada. Sim. Olá, mamãe. Sim. Olá, papai. Ele nem lembra que teve. O Heitor, cerca de 2, 3 minutos no máximo. Rápido. Máximo. Intenso, mas rápido. Intenso. Né? Que você fala assim, inesquecíveis. É isso mesmo. E assim, sabe o que é pior? Quando nós estamos em locais públicos e isso acontece, todo mundo começa a olhar pra você. E às vezes sem entender, né, o que tá acontecendo. Nossa, sim. Mas... Essa mãe educa. Nossa, que menino mal educado. Não é assim? Então, assim, como que eu tento lidar com tudo isso, com as crises? Respiro bem fundo.
tento ficar calma e falo, vai passar. Então eu vou acalmar ele, eu pego ele. O Heitor, ele é eu falo que pra mim ele é um bebê, né? Ele tem 3 anos, mas é o meu bebê. Ele é bem grandão, alto, puxou pro pai. E aí o que eu faço? Eu pego ele no colo, abraço ele. E protege. E fico, filho, falo bem manso, com ele bem tranquilo, e aí ele vai se acalmando aos poucos e vai entrando. Porque a Cris, você percebeu que ela tem um tempo ela tem e depois que passa, parece que é uma chavinha. Eles não lembram que tem. É como a crise de epilepsia. É isso mesmo. Não tem epilepsia, crise? Eu acho que para as pessoas entenderem, não tem a crise. Adianta você conversar com o epilético? Querido epilético, não trema tanto. Você não adianta, ele está dando crise. Sim. Você tem que protegê-lo, para não se bater para nada, e esperar para passar. A crise não passa da epilepsia? Passa. Quando passa, muitas vezes a pessoa lembra o que aconteceu? Nada. É a mesma coisa do autismo. Não é mesmo? Por isso que eu costumo pegar ele no colo. Isso, porque às vezes não assim, adianta joga xingar, no chão, gritar, bater, ameaçar. Isso só vai fazer se desorganizar ainda mais, né? Só. Então não é legal. Na sua opinião, mesmo cada autista sendo único, o que eles possuem em comum? Porque cada autista cada um de nós é único, né? Não precisa ser autista, mas o que eles têm em comum? Eu acho que eles ensinam muito pra gente. Muito, muito. Como eu estava te dizendo, a gente aprende a ser pessoas até melhores. Com certeza. Mais pacientes, olhar o outro com mais cuidado, com mais carinho. Você não olha outras crianças com mais cuidado, assim, depois disso? Eu olho, assim, que se eu vejo uma criança pedindo a mãe, eu paro tudo. Sim. A gente não olha as crianças com uma maior compaixão. Com certeza. Acho que por você passar por isso, você olha com maior compaixão, não olha assim com mais carinho. Sim. A gente muda muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. E aí a gente começa a se questionar, poxa, será que se eu não fosse mãe de autista, eu ia olhar o outro dessa forma? Né? Então, eu acho que é uma coisa muito forte, de fato. Como a escola pode contribuir para uma criança autista? Pergunta importante, hein? Nossa, muito, Estevão, muito. Não estou falando escola de terapia, escola normal, tá? Isso. Hoje o Heitor, ele não estuda em rede pública, ele estuda numa escola particular, tá. Né? A gente tem oportunidade de colocá-lo, tem condições de pagar, então a gente colocou mesmo. E a escola é um lugar extremamente importante, né? Desde os professores, todo o corpo docente. Acho É uma pergunta dentro da escola. Ele tem acompanhamento terapêutico? O AT? Não, por enquanto não. O médico solicitou no laudo AT, mas ele ainda não tem. Eles estão providenciando. Mas é uma coisa que eu já cobrei, que eu estou no pé deles. Tá. Né? Mas precisa. Hoje o Heitor, ele é uma criança que não tem dificuldade de aprendizagem. Ele é uma criança que escreve até o nome em papel, tem facilidade com números, com letras. Eles têm o hiperfoco deles, aquilo que eles gostam mais, né? E o hiperfoco geralmente são coisas que eles vão desenvolver brilhantemente pro resto da vida. Talvez vão trabalhar até com que... tem essa questão do hiperfoco, vão trabalhar com isso que eles gostam muito, né? Então isso é bem forte neles. Eu perguntei do acompanhamento terapêutico para as pessoas saberem. Tem o professor na sala de aula, mas tem alguém que fica ao lado do seu filho para ficá-lo assim... porque a tendência é não ficar com as crianças juntos, né? Então as crianças vão fazer um desenvolvimento, alguma coisa ali, ele vai brincar sozinho. Aí você pega a criança, acompanhamento terapêutico, o acompanhante coloca ali do lado para ele se socializar, para interagir. Esse é o objetivo, né? Fazer o papel do professor. Sim. Ele hoje não tem, mas eles estão providenciando para esse ano já para ele. Mas então, já foi solicitado em laudo e tudo. Ótimo. Isso. Ótimo. Então, escola é importante. Muito importante. Porque deve colocar o filho autista na escola? Com certeza. Ajuda muito no desenvolvimento. Aprender a socializar. Porque para eles é uma coisa que eles vão aprender. Né? Cada um no seu tempinho, da sua maneira. Né? O Heitor, ele demorou cerca de 3, 4 meses para poder se acostumar com os amiguinhos. Hoje ele fica super bem. No começo aquela dor, a gente fica preocupado, será que ele vai ficar bem? Será que vai dar certo? E depois você vê que conforme ele vai indo, ele vai se adaptando, vai se desenvolvendo. Então a escola é extremamente importante para o desenvolvimento, para socializar, para interagir com outras crianças. É fundamental, eu diria, assim, tem que colocar o autista na escola. É muito dentro importante. Da escola, como é que você acha que os coleguinhas podem interagir com... Então, aí entra, Estevão, essa questão de que a gente precisa conversar com as crianças dentro de casa. A gente precisa dizer, olha, às vezes vai ter um colega que é diferente de você. Ele come diferente. O Heitor mesmo, quando eu levo o lanche para ele gosta de tudo picado. Aí, assim, existem 2 lados, né? A forma que ele come, aí eu preciso tentar com que ele coma sozinho, sem eu picar para ele se desenvolver. Mas ele tem as preferências dele. Tem uma bolachinha lá, aquela Clube Social Integral. Tá. Meu Deus, o que eu já comprei daquilo, ele adora essa bolacha. Então ele gosta de comer sempre as mesmas coisas de lanche. Tá. É diferente do almoço dele. Mas essa bolachinha é uma coisa que eu compro em casa, nossa, em quantidades enormes, porque ele gosta muito. Então, assim, conversem com seus filhos. Falem, olha, vai ter
Pode ser que tenha um amiguinho que seja diferente de você. Explica o que é. Não tem nada de mal nisso. Com certeza. É de pequeno que se ensina, é de pequeno que se aprende. Com certeza. Né? Você que gostou desse corte e quer assistir o vídeo, a entrevista completa, no primeiro comentário vai ter o link. É só clicar.